Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de março. Eu estava fazendo essa compilação de livros lidos no vídeo que eu faço no último dia de todo mês, que é um resumo do meu mês. Só que daí o vídeo estava ficando muito extenso e alguns de vocês me pediram para fazer essa parte dos livros lidos em separado. Então a partir desse mês eu farei dessa maneira. Neste mês de março eu li muita coisa e essa quantidade de coisas não se resume à quantidade de livros finalizados. Isso é muito importante falar. Eu nem cheguei a fazer o vídeo de leituras em andamento, porque foi tanta coisa que eu tava lendo, que eu falei, não, eu preciso reorganizar essas leituras aqui, mas aí eu espero fazer esse vídeo em abril, quando as leituras estiverem melhor reorganizadas, porque eu tô lendo muita coisa pro mestrado, para muitas frentes do mestrado, e daí eu comecei a ler muitos livros ao mesmo tempo para cada uma dessas frentes, e aí eu já percebi que eu vou ter que dar uma cortada aqui e ali para poder focar em algumas leituras, e aí eu tô nesse momento de reorganizar essas leituras para cada uma das disciplinas, para os grupos de pesquisa e para minha própria pesquisa do mestrado. E aí, então, eu vou fazer esse vídeo com mais propriedade em abril mesmo. No mês de março, eu finalizei 6 livros, o que eu considero uma margem bem legal, assim, considerando que eu li muita coisa e ainda consegui, em paralelo ao mestrado, ler livros que não tenham necessariamente a ver com o mestrado em si. Eu sei que são livros de leitura mais rápida também, né? Livros de administração, de negócios, de autoajuda, mas, bom, tudo bem. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu li, então. Com relação a marketing, né, que é a minha profissão ainda, eu li esse livro aqui, O Reposicionamento, do Jack Trout, com Steve Rivkin, não sei se essa é a pronúncia do nome dos autores. Eu já tinha mostrado em algum vídeo de livros lidos deste ano que eu tinha relido o outro livro deles, que é O Posicionamento. Foram livros que eu li na época da faculdade para o meu TCC da graduação e eu estou relendo para poder fazer um trabalho de posicionamento tanto do Vida Organizada quanto ajudar o Daniel na Call Daniel. Daí, então, são 2 livros desses autores. O primeiro é O Posicionamento, o segundo é esse Reposicionamento, que eu terminei de ler agora, então, em março. Terminei de reler, na verdade. Eu confesso que eu gosto mais do primeiro livro, O Posicionamento. Eu lembro que quando eu li esse aqui, eu não tinha gostado muito e eu não lembrava por quê. E agora relendo, eu descobri por quê. É porque eu achei que esse foi um livro escrito muito às pressas para pegar o boom da internet, todas as mudanças. Eu não achei que ele traz muita coisa de novo, assim, sabe, pro mercado. Claro que eu tive bons insights lendo esse livro, eu acho que nenhum conhecimento se perde, mas entre os dois, eu prefiro O Posicionamento. Eu acho que O Posicionamento, ele traz mais conceitos legais de posicionamento. É uma leitura que se perde, digamos assim? Não, de maneira alguma. Eu acho que ela complementa o outro livro, O Posicionamento. Mas se você quiser ler apenas um livro sobre posicionamento, digamos assim, eu recomendaria ler O Posicionamento e deixar esse reposicionamento para um outro período aí da sua vida. Ou simplesmente folhear na livraria, sabe? Não é um livro assim que é extremamente essencial. Ou talvez eu que não tenha sabido aproveitar completamente o conteúdo desse livro, mas eu achei que comparado com o primeiro, esse aqui deixa a desejar bastante. Pro meu projeto de leitura dos livros do Napoleão Hill, se você não viu em nenhum vídeo anterior eu falando sobre isso, eu tenho um projeto que é ler todos os livros do Napoleão Hill, e aí quando eu finalizar a leitura deles, eu vou fazer um vídeo comparando as leituras, porque eu amo Napoleão Hill, acho que esse cara mudou minha vida mesmo. Só que existem muitos livros publicados, né, do Napoleão Hill, e as pessoas perguntam qual que é a diferença entre um e outro, me falaram que eles são muito parecidos. De fato são, mas existem livros mais especiais do que outros, assim. Então eu tô fazendo essa leitura de todos para poder depois fazer um vídeo final com todas essas leituras do Napoleão Hill. De todos os livros, se eu não me engano, faltam 5 para eu terminar a leitura. Eu acredito que aí nos próximos 2 meses eu já termine e já consiga fazer um vídeo até o meio do ano. Esse vídeo com os livros do Napoleão Hill, porque este mês eu li nada mais nada menos do que 3 livros. Que é engraçado, né? Mas o que eu faço? Eu aproveito muito as viagens que eu faço. Eu viajei esse mês para Brasília e aí eu leio os livros do Napoleão Hill muito rápido. Então esses livros, assim, alguns deles costumam ser lidos muito rapidamente, pelo menos por mim, né? Então em março eu li os seguintes livros. Em primeiro lugar eu li esse aqui, que é o Você Pode Realizar Seus Próprios Milagres. É uma publicação mais recente e eu não dava nada por esse livro, esse título meio sensacionalista, né? Aí eu li e eu tenho lido e relido os livros do Napoleão Hill e com aquela sensação de, nossa, eu não encontrei nenhum que seja tão bom quanto a Atitude Mental Positiva ou que seja tão bom quanto A Lei do
Triunfo e tal. Esse livro eu achei ele muito bom, tanto que eu já recomendei pra uma amiga minha. Eu falei assim, você tem que ler esse livro, deixa só eu gravar o vídeo de livros lidos que eu te empresto, né? E esse é um livro muito bacana, eu acho que é um bom livro introdutório para o Napoleão Hill. Então, se você tá procurando algum livro para começar a ler Napoleão Hill, eu acho que esse é um bom livro. Ele é um dos mais baratinhos, se eu não me engano, eu paguei R$19,90 nele, em alguma promoção da Amazon. Então, é um bom livro de entrada pro Napoleão Hill. Traz muitos conceitos aqui. Então, é um livro que, apesar de ser mais fininho entre aspas, né, que ele tem 174 páginas, mas ele é um livro que condensa bem os ensinamentos aí do Napoleão Hill. Bom, eu recomendo. Aí, além desse, eu li mais outros dois aqui. Eu li esse aqui, que é O Segredo dos Milionários, As Regras de Ouro do Napoleão Hill. Foi editado pela editora Hunter Books. Não sei se é um livro oficial da Napoleão Hill Foundation. Na verdade, sim, eu até fiz a anotação aqui. Esse é um livro da Napoleão Hill Foundation, mas foi compilado pelos membros da Napoleão Hill Foundation, não foi escrito pelo Napoleão Hill. Então, qual que é o lado bom e o lado ruim disso? O lado bom é que você pega as percepções das pessoas que respiram isso no dia a dia, né? O pessoal que trabalha na Napoleão Hill Foundation, eles respiram, eles comem isso aqui no café da manhã. Por outro lado, não é o texto do Napoleão Hill e dá pra perceber que não é. Então, assim, foi um livro que eu li, mas assim, eu tenho algumas coisas do Napoleão Hill, eu vou falar isso no vídeo do comparativo entre os livros, tá? Mas tem umas coisas no livro do Napoleão Hill que eu acho que podem ser interpretadas de várias maneiras. Quando ele fala em fé, por exemplo, eu vejo muito mais ele falando sobre confiança, autoconfiança, do que em religião, por exemplo. Eu acho que eu já vi várias pessoas interpretando isso como se ele falasse de religião. Tem outros pontos assim, sabe? E daí eu tenho a impressão que daí um livro que é feito só com as percepções do que o autor ensinava, cai muito na interpretação, né? Então, sim, assim, eu acho que é um bom livro, mas de todos os livros que eu li até agora, do Napoleão Hill, esse aqui foi o livro que menos acrescentou do meu ponto de vista. Por outro lado, é um livro interessante para quem trabalha na área de negócios. Então, assim, você quer um livro com a condensação do que o Napoleão Hill fala? Tem aqui, tá? Então nesse livro tem, assim, os pontos principais do que ele ensina. Eu acho que é um livro legal para dar de presente, por exemplo, para quem... Porque o que acontece? Os livros do Napoleão Hill foram escritos lá na década de 20 e 30. Então eles têm uma linguagem mais antiga. Esse livro aqui, por exemplo, tem uma linguagem muito mais atual. Então ele pode agradar mais algumas pessoas, tá? Então é um bom livro para dar de presente. Por exemplo, se você gosta do Napoleão Hill e você quer dar esse livro pro seu primo empreendedor, por exemplo, no Natal ou coisa do tipo, é um bom livro para dar de presente, assim, tá? Eu não gostei muito do estilo, acho que é muito diferente do estilo dos outros livros do Napoleão Hill, pelo menos os que eu li até então. E aí eu tive uma agradável surpresa lendo este aqui, que é A Escada para o Triunfo. Também é uma publicação oficial da Fundação Napoleão Hill. E o que acontece? Este livro aqui, ele é como se fosse uma versão condensada do livro A Lei do Triunfo, que é um calhamaço, vocês já devem ter visto, né? Eu já mostrei em vídeos anteriores também. Quem já viu em livraria sabe, é um livro enorme e é um livro que é um livro de estudo, é um curso, na verdade. Então não é para você pegar para ler num final de semana ou de férias, por exemplo, é um livro de estudo. E aí esse livro aqui foi uma agradável surpresa, porque o que ele é? Ele é como se fosse uma introdução àquele livro. Quisera eu ter lido este livro antes de ler A Lei do Triunfo propriamente dita. E aí vou deixar a minha recomendação para você, que é a seguinte: se você quer ler os livros do Napoleão Hill, especialmente A Lei do Triunfo, mas você ainda não sabe se é uma leitura para você, começa por esse aqui. Porque esse livro, ele traz realmente um resumo das 16 leis do triunfo e dos principais pontos que o Napoleão Hill aborda em todos os seus livros. Então ele é um bom resumão de tudo, assim. Eu acredito que esse livro não seja caro, eu não tô lembrando agora quanto ele custou, mas acho que não foi caro também. É um livro mais fininho, né? Como eu tô comparando com A Lei do Triunfo. É um bom livro, assim. Quero conhecer Napoleão Hill, mas não sei por onde começar, não sei se eu vou curtir pra me aprofundar nos livros dele. Começa por esse aqui. É um bom livro realmente, tá? Aí eu quero falar sobre os livros que eu terminei pro meu mestrado. Eu terminei um livro que eu peguei na biblioteca, e daí não tá aqui comigo, mas vou deixar a capinha em algum lugar aqui na tela, que é O Imaterial, do André Gorz. Essa leitura foi recomendada pelo meu professor orientador da pesquisa do mestrado. Foi um livro que eu gostei de ler, que foca bastante na produção de capital do conhecimento, porém ele tem uns pormenores que eu discordo um
pouco, mas aí eu entraria muito numa questão muito técnica que não cabe aqui nesse vídeo pra falar, tá bom? Pode ser que num vídeo futuro eu fale sobre isso. E aí eu terminei também Os Sentidos do Trabalho, do professor Ricardo Antunes. Já falei pra vocês em outros vídeos que eu adoro este homem, não é mesmo? E tô lendo vários livros dele pra minha pesquisa. Eu acho que ele vai bem no ponto, assim, de coisas que eu quero abordar, especialmente com relação à precarização do trabalho. Esse livro aqui é fantástico, é um livro que certamente eu vou reler. Eu fiz muitas anotações. Nossa, assim, eu tô no trabalho de fichamento dele agora. Aliás, você que pediu vídeo sobre fichamento, fica ligado que logo logo vai entrar aqui no canal e no blog também, tá? Então esse aqui é um livro, gente, muito bom sobre trabalho, sobre a cultura do trabalho e vai me ajudar muito na minha pesquisa. Eu já comecei a ler outro dele, que é o Infoproletários, e esse aqui então foi o livro que eu terminei neste mês de março. Vale lembrar que o link para compra de todos esses livros na Amazon eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se por acaso você usar esses links para acessar a Amazon e comprar algum desses livros, ou usar esse link para acessar e comprar outros livros, você estará ajudando o canal, porque eu ganho uma pequena comissão em cima das vendas através desses links aqui, tá bom? Esses foram então os livros lidos em março. Eu li 6 livros, estou aí numa média muito boa de 5 a 6 livros por mês. Acredito que dê para manter essa média. Um aprendizado que eu tirei desse mês foi o seguinte: mesmo que você tenha muitas leituras em andamento para uma área específica, como no meu caso para o mestrado, é importante ter leituras paralelas para dar uma desestressada. Não sei se é desestressada, né, a palavra certa, mas para dar uma variada mesmo nas leituras e dar velocidade. E outra coisa que eu queria falar também: passei por vários momentos difíceis em fevereiro e março com o Paul internado. Agora eu escrevi no blog sobre a cirurgia da minha avó e tudo mais. Eu tava percebendo que a minha energia tava despencando um pouco. E aí foi por isso que eu retomei a leitura dos livros Napoleão Hill, que eu percebi que a leitura deles é como se fosse uma vitamina diária que me alimenta mesmo, que me deixa com a mente positiva e pra frente e tudo mais. Então, eu não consigo pensar como livros que são considerados de autoajuda. Não sei nem se Napoleão Hill é considerado autoajuda ou se é administração e negócio, enfim. Acho que é autoajuda. Mas eu não consigo ver com maus olhos livros que trazem esse tipo de sentimento pra gente, sabe? Trazem tantos benefícios assim, como no caso desses livros. Nossa, eu só tenho a agradecer mesmo o universo e ao Napoleão Hill por ter dedicado aí 25 anos da vida dele pra escrever esse material. Eu me sinto muito grata por ter a oportunidade de estar nesse momento que a gente tá na sociedade, né, no século XXI aqui, com tanta informação disponível, boa pra gente aproveitar. A gente só tem que fazer uma curadoria disso, né? Então, pra mim foi muito bom ter lido esses livros e me ensinou que eu devo estar sempre lendo algum livro do Napoleão Hill pra ficar bem. Então, quando eu terminar mesmo a leitura de todos, provavelmente eu vou iniciar a releitura de todos eles, porque é uma leitura que me faz muito bem. É isso então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita para se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!